Atos capítulo 3, versículos 6 a 8. Quem achou, diga amém. Diz assim esse texto tão interessante. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E deu um salto e se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Nós acabamos de orar, mas eu convido você a mais uma palavra de oração, sentados mesmos. Pai, no nome de Jesus, a minha oração e o meu pedido é que o Senhor venha falar com todos nós, Pai. Diante da sua palavra que é lida, eu só tenho gratidão, Senhor. Obrigado por poder participar com os meus irmãos da leitura e agora desse momento livre de pregação da sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Deus, mas junto com essa oração, eu também ainda quero interceder, Senhor. Ó Deus, a irmã Dorcas pediu oração, Pai. Eu peço que o Senhor venha visitar, Senhor, esta vida, esta família, Pai, que precisa tanto do seu socorro, Pai. Em nome de Jesus, Pai, visite, Pai. Assim como a Camila, Senhor, filha da Lola, visita, Senhor. Visita essa família que está sofrendo também, Pai. E tantos outros, Senhor, que estão passando por momentos difíceis. Pessoas que me escreveram, pessoas que me procuraram. Por favor, Pai, visita os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor. Que haja consolação, que haja esperança em todos estes corações, Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs, aqueles e aquelas que estão feridos, feridas pelas adversidades da vida. Abençoe, Senhor. Sustente com mãos fortes, Pai. Visita aqueles que estão em casa em completa angústia e sofrimento e que ninguém consegue explicar. Pai, por favor, faça um milagre, Senhor, na vida destas famílias que estão tão angustiadas, tão perplexas pelos muitos sofrimentos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês nesse texto do livro de Atos. Um texto bem conhecido e faz parte do movimento da igreja, da história da igreja. Mas antes de discorrer algumas coisas sobre o livro em si, o capítulo em si que nós lemos, eu refletia um pouco sobre essa correria e essa corrida que a gente iniciou desde o primeiro momento que a gente veio ao mundo. A vida, ela é de fato uma verdadeira corrida. Gostemos nós ou não, a vida é um exercício contínuo que a gente está correndo,
E o fato é que todos nós aqui, um dia vamos passar pela linha final. Todos nós iremos passar pela linha final. É uma regra que ninguém escapa. Contudo, não serão todos aqui que vão passar por essa linha final da vida conquistando tudo o que gostariam de conquistar, seja as coisas simples ou seja as coisas difíceis. Nem todos nós experimentaremos tudo o que gostaríamos de experimentar nessa vida. Mas como verdadeiros maratonistas que somos, eu posso dizer que todos nós aqui vamos vencer e superar os mais diversos obstáculos que a vida apresenta e coloca diante de nós. Nós vamos superar. Nós vamos passar, mais tempo ou menos tempo, nós vamos ultrapassar. E aqui eu ouso dizer, todos nós vamos vencer. Mais tempo ou menos tempo, todos nós vamos vencer. E quando eu pensava nessa maratona que é a vida, eu me deparei com um repente, os repentistas, aquelas poesias nordestinas, que são maravilhosas, os nordestinos amam, e particularmente eu amo também, não que eu seja nordestino, mas, não, eu sou também. E um repente dizia assim, que eu li nesse dia. Na corrida da vida, é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer e a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois vai correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho. Que vencer não é chegar e aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas pelos espinhos. Sobre a vida, aprenda com a dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partiu o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda com até o bom, que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão, expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição, sem parar de aprender. Aproveite cada flor, cada cheiro do cangote, cada gesto de amor, cada música dançante e também cada risada silenciando o rancor. Experimente a vida, o mundo, prove do sabor, sinta o céu e a terra, sinta o frio e o calor, sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada pelo caminho que for. Pare e não tenha pressa, não carece acelerar, a vida já é tão dura, é aproveitar essa estranha corrida, que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim
Aí sim, lá vem a chegada, onde o fim é evidente. É que a gente percebe que foi tudo de repente e aprende na despedida que o sentido dessa vida é seguir sempre em frente. E quando eu pensava nesse repente verdadeiro, eu pensava porque esse texto tem a ver com a maratona da vida. Essa história está conectada com a maratona da vida. Vamos para o capítulo 3 do livro de Atos. O versículo de número 1 descreve que Pedro e João, eles subiam ao templo para a hora da oração, a hora nona. Esses dois grandes discípulos de Jesus, eles estavam indo orar, indo falar com Deus, por volta das 3 horas da tarde. Já era um período, uma hora habitual desses irmãos fazerem seu último momento de oração antes que viesse a noite. E Lucas então está descrevendo este evento, está narrando este acontecimento, que enquanto esses irmãos subiam para o templo para orar e falar com Deus, eles se deparam com um certo homem, um homem que vivia em constante sofrimento. O verso 2 vai dizer assim, do capítulo que nós lemos: era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. É interessante, meus irmãos, nós pensarmos algumas coisas aqui a respeito desse texto. Primeiramente, a condição desse homem. O texto diz que ele era um homem coxo de nascença. Se a vida é uma maratona, o que dirá da maratona da vida deste homem que nasceu com um problema? Um problema que a gente não faz ideia de como é superar as dificuldades impostas pela ausência de mobilidade, principalmente em um período da vida que os recursos eram completamente escassos. A gente não faz ideia também como é levar a vida em uma cultura que olha para o nascido com problema e percebe que existe uma maldição sobre esse nascido, e eles vão dizer: puxa vida, se morrer, morreu. As famílias pobres pegavam os seus filhos com um problema que era um peso para o Estado e para o Império Romano, e simplesmente eles pegavam essas crianças recém-nascidas, quando não tinham condições de cuidar, e simplesmente abandonavam no lixo, porque era pesado demais cuidar de uma criança com problema. Isso é história, é cultural, faz parte de um ambiente que a gente não concebe nos dias de hoje. Quer dizer, alguns ambientes ainda assim, ainda vivem isso, principalmente tribos indígenas, por exemplo, que cometem infanticídio, por exemplo. Então essa criança inicia uma maratona em que nem mesmo ela saberia se ela conseguiria chegar ao fim, de fato, do seu nascimento, porque será que não seria abandonada, pobre, já naturalmente seria excluída, a sociedade iria enxergá-la como de fato alguém carente eternamente de favores. Então este homem, ele se desenvolve e cresce, e o texto vai dizer que diariamente,
colocavam este homem à porta do templo para pedir esmolas. Para pedir esmolas. Esta era a vida deste homem. Esta era a realidade deste homem. As esperanças deste homem passavam por aquilo que os outros tinham no seu bolso. As esperanças deste homem passavam por aquilo que os outros carregavam, porque ele nunca conseguiria produzir alguma coisa para si. Ele nunca conseguiria gerar alguma coisa para si. Esperançar na vida, isso é uma utopia. Lutar pela vida como? Ele sobrevive. E está aqui ele, todos os dias, sendo carregado, para que alguém o coloque à porta de um templo, e ele conta com o favor dos religiosos que vão entrar dentro daquele templo. É interessante esta ideia, porque os pobres e os necessitados sabiam que quem entrava no templo se sentia obrigado em contribuir e dar esmolas para aqueles que estavam à porta do templo. Não se tratava de uma atitude piedosa, que alguém olhou para o necessitado e disse: puxa, eu me sinto tocado, eu vou ajudar. Não, fazia parte da realidade, da religiosidade desses homens. Você vai no templo, então carrega uma moeda num bolso, uma outra moeda no outro bolso. Então, os pobres e aqueles que estão em dificuldade, eu saio distribuindo, porque eu estou indo para o templo. Indo para o templo, eu sou obrigado a dar esmolas. Essa é a realidade cultural desses homens. Essa é a realidade cultural daqueles que estão entrando nesse templo para orar. E o interessante desse texto é que ele é colocado junto a uma porta que a Bíblia vai dizer que era chamada Porta Formosa. Uma porta que fazia divisão entre os judeus e os gentios. Um determinado grupo de pessoas poderia entrar, e o outro determinado grupo de pessoas tinha que ficar para fora, não poderia passar daquele ponto em diante. E está aqui esse homem paralítico junto a esta porta chamada Porta Formosa. Havia muitas divisões. Havia muitos problemas. Eu penso que nós, no século 21, ainda a gente presencia e respira essas muitas divisões. Me parece que existem certos lugares que as pessoas acham que elas não podem nunca entrar. Ainda no século 21 existem portas chamadas formosas que alguns ficam ali e não pode ultrapassar porque algum bendito religioso disse: daqui você não passa. Alguns poderosos disseram: olha, daqui em diante você não pode entrar, é somente os ungidos. É somente pastor ou apóstolo ou grandes homens e grandes mulheres. Graças a Deus que a cruz do Calvário rompeu toda e qualquer divisão que existia entre nós. Não existe maiores e nem existe menores. Todos nós somos iguaizinhos perante nosso Deus. Não existe maiores e não existe menores. Então, esse homem está diante de uma realidade complicada, difícil de ser concebida. E aí o versículo 3 do capítulo 3 diz assim: vendo ele a Pedro
que ia entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando, olhando para ele juntamente com João, disse-lhe: olha para nós. Olha para nós. E o verso 5, o texto é maravilhoso, porque o coxo, ele vai olhar para o Pedro o texto vai dizer que ele olhava atentamente. Atentamente por quê? Esperando receber alguma coisa. Receber o quê? A esmola que todos os religiosos davam para aqueles que estavam à porta do templo pedindo esmola. Ele olha atentamente. Cadê a minha esmola? O que é que eu vou receber agora? O que é que eu vou receber? De repente Pedro vira para ele e diz: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Veja que é uma resposta completamente inusitada, diferente, para o espaço que esse homem está ocupando, a posição que esse homem está ocupando. Mas quando Pedro diz para ele: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, Pedro está querendo dizer o seguinte para este homem: entenda, o meu projeto de vida não contempla esses objetivos. No meu projeto de vida não contempla esses objetivos. Que objetivo? É o objetivo da prata e do ouro. Eu não sou um comerciante, eu não sou um senhor, eu não sou alguém que tem domínio sobre outros, eu não tenho clientes à minha disposição, eu não estou aguardando favores para que alguém me enriqueça, não é essa a minha prática. Eu não tenho esses objetivos na vida. Porém, eu quero te oferecer aquilo que faz parte do meu projeto de vida. Eu quero te oferecer aquilo que faz parte da minha realidade. E qual é a minha realidade? É a realidade do encontro com Cristo, que transformou a minha vida, que me deslocou de um lugar para o outro, e essa experiência transformou a minha realidade. Por isso, o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Levanta e anda. A maratona da vida deste homem era de mendigar, de ficar à porta, de experimentar o que os outros tinham no bolso, e nunca jamais entrar dentro do templo, e nunca jamais ver o que acontecia entre os irmãos de fé. Nunca, jamais ele poderia passar além das portas. E aí eu penso que quantos de nós, irmãos e irmãs, não se sente coagido, entregue a muitas adversidades que parece que nos abraçam e nos carregam e nos colocam em uma condição que a gente se sente sempre à porta, e os outros entram e a gente fica. Os outros chegam e nós não chegamos. Os outros experimentam e nós não experimentamos. Os outros vivem a alegria e nós não vivemos, porque a gente está na porta. A gente não, parece que a gente nunca pode entrar em certos lugares. Algumas dificuldades parece que carregam a gente para lugares que a gente não gostaria de ser carregado.
e a gente vive completa vulnerabilidade, humilhação e daí por diante. Aqui eu quero, nessa noite, falar com você, em nome de Jesus. Eu quero me unir talvez ao teu sofrimento. E dizer que se por algum motivo você está vivendo as portas da vida, eu quero pegar nas suas mãos e fazer com que você entenda que você pode entrar no lugar santo, no lugar da presença de Deus. E não existe restrição alguma para você estar lá dentro. Você pode entrar. Você pode entrar. Você pode entrar. Só que a história se desenrola de uma maneira tão bela. E o verso 7 que nós lemos, ele vai dizer assim: e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. E deu um salto e se pôs em pé. E passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aqui eu tenho algumas situações interessantes. Primeiro, nós estamos numa narrativa de milagre. O que está acontecendo aqui é uma grande ação de Deus, em que os discípulos de Jesus e este homem estão experimentando um tempo de milagre. Só que veja que o versículo 7 inicia da seguinte maneira: e tomando pela mão. Perceba a disposição daqueles que subiam para orar em também estender a mão para aqueles que estavam passando por certas dificuldades na vida. Percebam a disposição de Pedro e João em apresentar a realidade que eles viviam, porém, por meio de uma atitude prática, eles estendem a mão para esse homem que estava à porta do templo todos os dias. E a partir da ordem que eles dão, em nome de Jesus, levanta e anda, eles estendem a mão. Só que o texto vai dizer que eles estendem a mão e gente, nenhuma palavra, nada na Bíblia, ela está por acaso. Se ela está, a gente precisa interpretar. Se ela está, a gente precisa interpretar. Não é o acaso. Ele estende a mão e pega pela mão direita, um sinal de devolução de honra. Um sinal de devolução de honra. Tudo que esse homem nunca experimentou na vida foi ser honrado por alguém. Tudo que esse homem nunca experimentou na vida foi ser honrado por outra pessoa. E agora é um religioso que entra no lugar sagrado, que entra no lugar da oração, que pode entrar no lugar do culto, estende a mão e pega ele pela mão direita, dizendo: olha, eu te honro. E o texto vai continuar dizendo: e o levantou. Perceba que essa atitude não é uma atitude divina, mas é uma atitude que partiu do próprio Pedro. É tão interessante que essa expressão levantou, e quando eu observava esse texto no grego, levantar-se aqui significa chamar de volta aquele que estava morto, trazer da morte para a vida. Pedro estende a mão e honra aquele que é humilhado, devolvendo a ele a honra, e esse levantar é dizer: ressuscita! Ressuscita! Não só levanta, mas ressuscita para a vida, ressuscita para a sociedade, ressuscita para a humanidade, ressuscita. E é interessante que a partir dessa experiência, desse despertar da morte, esse paralítico dá um salto, os seus tornozelos se firmam,
um milagre acontece na vida deste homem. E ele passa a andar e entrar no lugar que ele nunca poderia pisar. Nunca. Pastor, mas por que ninguém levou ele lá escorado? É porque ele era impuro. Ele era doente. Ele fazia parte de um grupo de pessoas que nunca poderiam ter acesso ao templo, ao lugar da adoração, ao lugar de culto. Ele era imundo. Para a cultura, para os judeus, ele era impuro. Só que agora vem o Pedro e o João, inspirado pelo divino, devolvendo-lhe a honra, devolvendo-lhe a vida, tirando dos mortos, dizendo para ele, para este homem: a gente se importa com quem você é. A gente se importa com o que você é. E a Bíblia vai dizer que esse homem, a partir do momento que ele é curado, a primeira coisa que ele faz é correr na direção do templo e entrar no lugar do culto e entrar no lugar da adoração junto com Pedro. E as pessoas começam a olhar e dizer: puxa vida, o que está acontecendo? Esse é o homem que nós víamos à porta do templo, pedia esmola. Sim, é esse homem. O que aconteceu? Jesus Cristo curou. Jesus Cristo curou. Curou do quê? Devolveu-lhe a vida. Não foi a cura apenas de uma enfermidade. Jesus Cristo devolveu-lhe a vida. Meu irmão, e essa é a máxima do Evangelho. E essa é a realidade do reino de Deus. Quando o Cristo, Ele nos pega com suas mãos de poder, Ele nos honra, Ele nos abraça, Ele nos ressuscita da morte e nos devolve a vida. A vida para quê? Para que a gente seja reabilitado na sociedade. As pessoas que um dia nos viam de uma maneira equivocada, agora vão nos ver transformados e curados para a glória de Deus. Me parece que o coxo, ele não somente é curado, mas ele é devolvido para a vida. Ele é devolvido para a vida. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. O Cristo que se entregou na cruz do Calvário, se entregou para que você fosse devolvido, para que a você fosse devolvido a vida, e você pudesse experimentar a vida em todos os ambientes que ela proporciona a nós. O Cristo te devolve a vida. O Cristo te devolve a vida. O Cristo te devolve a vida. Eu não tenho prata. Eu não tenho ouro. Mas o que eu te dou, que eu tenho, eu te dou. Ressuscita. Levanta e anda. Ressuscita. E esse homem passa a saltar. Esse homem passa a pular. Esse homem que chegou no templo carregado por pessoas, agora ele só tem uma direção: é seguir o Cristo. Porque o livro do Atos vai dizer que onde quer que esse homem passa, onde é que o Pedro e o João ia, quem estava atrás do Pedro e do João, que foi curado? Aonde quer que o Pedro e o João ia, quem é que estava lá do lado deles? Esse homem que foi curado. No que ele se tornou, não sei. Qual é a sua história? Não sei. Eu não sei. Mas o que a Bíblia está dizendo, que nós temos um homem, que a ele lhe foi devolvido a vida. Entenda isso nessa noite. Que o Senhor, quando Ele entra no seu coração, Ele devolve a vida
em todos os níveis. Em todos os níveis. E talvez você seja alguém que os muitos problemas vieram te conduzindo a tantas e tantas adversidades, e essas adversidades foram te colocando às portas, e você aceitou essa condição, e você disse, tá bom, realmente, eu vou sofrer pro resto da vida. Você entrou aqui nessa noite, eu quero te dizer, em nome de Jesus, levanta da morte, experimenta o que Deus tem para você, para a glória de Deus. Experimenta o que Deus tem para você, para a glória de Deus. Experimenta o que Deus tem para você, porque talvez você seja somente uma pessoa ferida, porque nessa maratona a vida castiga mesmo, nessa maratona a vida é sofrida, mas com Cristo, nós venceremos sempre, irmãos. Com Cristo, nós passaremos por essas adversidades. Eu quero fazer uma oração com vocês. E nessa oração, por que não dizer que se você precisa de uma mão estendida, existem vários Pedros e vários Joãos aqui entre nós, que querem estender a mão para você e dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. 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 Ah, pastor, eu já experimentei tantas coisas na vida e eu me sinto ferida, e eu fui lançado junto às portas e eu não consigo mais entrar. Hoje é um dia que Deus quer te levantar, e levantar com mãos fortes, e levantar com mãos fortes.